Bom dia, o meu nome é Graziela Afonso, jornalista, e tenho como incumbência entrevistar o presidente da RLACRE, Dr. Álvaro Ribeiro, no contexto das comemorações dos 30 anos da RLACRE, a Associação dos Laboratórios Acreditados de Portugal, que foi criada em maio de 1991. Mais do que falar do passado, vamos, a partir dele e do presente, falar sobretudo do futuro. Olhar e perspectivar o futuro, conhecer o pensamento e a visão que o Dr. Álvaro Ribeiro, ligado há mais de 15 anos à atividade dos laboratórios e presidente da RLACRE desde 2012, tem sobre os laboratórios e sobre o papel da RLACRE enquanto entidade representativa do setor. Dr. Álvaro Ribeiro, prazer em estar aqui presente na entrevista. Obrigado. Em primeiro lugar, quero cumprimentá-la e agradecer a disponibilidade para esta entrevista e saudar também todos os ouvintes que se interessam pela RLACRE. Então, começando esta entrevista, a minha primeira pergunta é a seguinte: as instituições movem-se e progridem de forma mais positiva ou menos positiva, de acordo com o contexto em que se enquadram. Como é que o Dr. Álvaro Ribeiro descreve o contexto atual no qual se enquadram a RLACRE e os seus associados, portanto, os laboratórios portugueses acreditados? Bom, sobre a pergunta, considero que o contexto atual é um contexto de elevada incerteza, onde os cenários mudam a uma velocidade extraordinária. Atualmente existem diversos fatores que determinam essa realidade: a transição digital, as alterações climáticas, as tecnologias emergentes, a internet das coisas, as aplicações de inteligência artificial e muitos outros conceitos também inerentes à definição do que hoje se chamam as cidades inteligentes. Este mundo em mudança, eu penso que requer que os laboratórios, como as empresas e os organismos em geral, possuem uma elevada capacidade de adaptação e também, de alguma forma, que desenvolvam competências robustas, mas simultaneamente flexíveis para adaptar as soft skills, muitas vezes essenciais para fazer a diferença. Portanto, eu julgo que este é o caminho que está a definir o cenário. Eu sei que tem realmente este exercício habitual de olhar e perspectivar o futuro e nesse exercício prospectivo, como é que pensa que vai evoluir a envolvente da atividade da RLACRE e dos seus associados, quer a nível nacional, europeu e nomeadamente internacional também? Eu julgo que neste mundo global, onde há uma crescente exigência dos cidadãos e dos consumidores, em que essa exigência é cada vez maior, o papel dos laboratórios tende a ser mais relevante, eu diria mesmo essencial para garantir a confiança e a segurança. Este mundo que está em mudança requer que os laboratórios, como as empresas, tenham uma capacidade de adaptação e que tenham competências que permitam enfrentar cada vez mais e de forma permanente estes desafios. E estes desafios não se resumem apenas à tecnologia, mas em grande medida eu penso que também se aplicam aos contextos profissionais e sociais, onde eu julgo que se antecipam verdadeiras revoluções nos modelos de emprego. Portanto, eu creio que tudo isto terá um forte impacto. E nesse aspecto não se diferencia o contexto nacional, do europeu, do internacional. Claro. Digamos, o impacto será global, não é? E nessa conjuntura, que tipo de posicionamento e de atuação, e eventualmente áreas de atuação, podemos desde já antecipar para os laboratórios associados da RLACRE neste futuro mais próximo, nomeadamente quando o próprio setor da TIC, portanto, teste, inspeção e certificação, não é? Ganha um relevo como um todo, que anteriormente não tinha.
Eu julgo que atualmente o setor de ensaios, inspeção e certificação tem já uma forte visibilidade que resulta da diversidade de áreas de atuação que, na sua maioria, vitais para a sociedade. Quais são essas áreas? Podemos referir, por exemplo, a gestão dos recursos hídricos, a energia, o ambiente, a indústria da construção, a mobilidade urbana e tantas outras áreas que têm um inegável impacto económico e social. E todas elas, de facto, se olharmos com atenção, dependem do setor TIC. Bom, neste contexto, eu acho que as associações como a RELACRE assumem um papel importante pela simples razão que elas criam uma estrutura, ou de alguma forma, da sustentabilidade desta perspectiva, porque são essenciais na criação de redes de sinergias e nas redes de conhecimento. De facto, essa partilha cada vez mais necessita das associações como suporte para o desenvolvimento coletivo, não é? Portanto, a ideia original, digamos, individualista, eu penso que é uma ideia que está a ser ultrapassada pela necessidade da cooperação, sem perder o sentido de competitividade, mas continua a ser relevante, obviamente, mas, digamos, com um substrato que tem que ser partilhado, porque senão, ao nível depois internacional, por exemplo, torna-se muito mais difícil manter o passo. Portanto, no seu entender, esta crescente evolução tecnológica e a sua disponibilidade cada vez mais rápida e abrangente pode ser um fator facilitador do trabalho em rede e de cooperação para o desenvolvimento. Ou poderá ter eventualmente um efeito, como estava a falar há pouco, contrário da particularização e do individualismo entre laboratórios e países. Acha que isso não irá acontecer de todo? Eu julgo, desde logo, que é difícil prever como é que, Vai evoluir. digamos, esta conjuntura vai evoluir. Mas eu creio que essa dinâmica já nos dias de hoje diferencia aquilo que é o desempenho e a capacidade do tecido que constitui os laboratórios. Portanto, eu creio que o caminho, digamos, tem uma perspectiva de evolução futura que dificilmente se vai desviar, digamos, de uma visão colaborativa e, portanto, não creio que vá ser possível sequer manter o sucesso com perspectivas individualistas daquilo que são as atividades. Isso pode exigir dos laboratórios, e, digamos, projetando um pouco num futuro mais longínquo, pode exigir dos laboratórios um novo perfil face à sociedade? Eu julgo que, como ponto de partida, julgo que é difícil cada vez mais antecipar os desafios do futuro, tendo em consideração a dinâmica de desenvolvimento que temos hoje. No entanto, existem já visões futuristas que apontam algus caminhos. E era Portanto, nesse sentido que eu estava a interpelá-lo, que eu sei que estuda, digamos, essas novas tendências. sim, portanto, hoje já muitos laboratórios desenvolveram técnicas e métodos que são extremamente inovadores. Por exemplo, passam pela virtualização dos processos, modelos de realidade aumentada e até ideias consideradas futuristas, mas que já estão concretizadas em alguns contextos, como uma ideia quase estranha que é a de termos um laboratório no telemóvel, quer dizer, já são realidades hoje e há pouco tempo seriam quase inimagináveis. Portanto, acho que, tal como noutros contextos, a perspectiva é que, digamos, a realidade vai ultrapassar a ficção e nós iremos ter, se calhar, mais rapidamente do que pensamos, situações, como eu dizia, inimagináveis como realidades e a servir, penso eu, aquilo que são novas exigências, expectativas das pessoas e da sociedade em geral.
Também em relação à Relacre, esse laboratório do futuro irá colocar certamente novas exigências. E nesse contexto, qual vai ser ou qual terá de ser o papel da Relacre, e como poderá, digamos, melhor preparar-se para desenvolver esse seu papel? Bom, isso também é uma pergunta difícil, tendo em consideração que não conhecemos os cenários, não é? Mas eu diria, Sempre no sem sentido de procurar. antecipar um pouco, não é? Temos que nos prevenir para, não é? Sim, mas eu diria sem querer usar uma linguagem política e não responder efetivamente à pergunta, mas eu creio que a Relacre será necessariamente o que os associados forem e quiserem que a Relacre seja. O que significa, nesta perspectiva, que a Relacre terá que ter a flexibilidade e a competência para se adaptar. E terá que se adaptar enquanto rede, uma vez que ela vai depender, e depende cada vez mais das sinergias que estão inerentes à comunidade dos laboratórios. É uma rede que terá que ser adaptável a cada momento, e que é essencial que tenha essa característica para se fortalecer e de alguma forma também para desenvolver aquilo que são as expectativas dos laboratórios. Eu julgo que também será importante no futuro, cada vez mais, digamos, o potencial de representatividade que a Relacre tem, não só no contexto nacional e em particular, digamos, no diálogo com as partes interessadas, mas também no contexto internacional, que cada vez mais é determinante Claro. para aquilo que os laboratórios vão delinear como sua estratégia, não é? E, portanto, não querendo dizer que a Relacre tem um papel fundamental nessa estratégia, mas tem um papel que pode ser muito significativo para potenciar aquilo que é o valor acrescentado dos laboratórios portugueses. Até porque a Relacre tem vindo, nomeadamente, a aprofundar essa relação e essa cooperação internacional, não é? E, nomeadamente, isso tem conduzido, segundo sei, a lugares de chefia de organizações europeias ou internacionais do setor. Poderemos, com isso, dizer que a Relacre é hoje uma das entidades mais influentes entre os seus pares, e em que medida poderemos dizê-lo? Bom, eu não tenho dúvida sobre a importância e o reconhecimento da Relacre no contexto internacional. Desde logo porque a Relacre surgiu precisamente do modelo do mercado único e da Europa unida e, portanto, é algo que substancia a ideia original da Relacre. No entanto, é inegável que este papel que a Relacre foi assumindo nos dá claramente benefícios, mas também responsabilidades. E eu creio que, fazendo uma análise objetiva do assunto, que às vezes é difícil porque temos sempre uma perspectiva enviesada da realidade, por aquilo que nos define, eu creio que para um país de média dimensão como Portugal, estar próximo dos centros de decisão é fundamental. Claro. Por um lado, para influenciar positivamente as políticas e a sua interpretação num contexto alargado, mas também para promover em tempo útil o acesso à informação relevante que permita aos laboratórios definir uma boa estratégia e aumentar a sua competitividade. Se nós estivermos longe e recolhermos tarde a informação das decisões que mobilizam e que movimentam, digamos, o mercado, que é importante para os laboratórios, obviamente, estamos a perder valor e capacidade Claro. de competir. E a E no perder tempo. contexto internacional é fundamental ter essa capacidade cada vez mais, não é? Até porque cada vez mais os laboratórios portugueses estão também interessados em ter um papel relevante no contexto internacional, e isso tem-se manifestado até
crescente internacionalização de muitos laboratórios portugueses e deve-se dizer até com algum destaque. Não é? Em algumas áreas em particular, possamos relevar? Eu julgo que sim, por exemplo, no contexto da energia, há vários laboratórios que têm impacto no contexto alimentar, no contexto da gestão dos recursos hídricos. Eu creio que em muitas áreas, hoje em dia, os laboratórios já têm uma dimensão internacional e que às vezes é quase, digamos, que não seria expectável dada a dimensão e a capacidade económica e todos aqueles fatores que limitam, digamos, a economia portuguesa, mas eu creio que Portugal também é conhecido, digamos, pela sua criatividade e pela capacidade de gerar ideias novas e isso manifesta-se em muitas áreas da economia. E os laboratórios portugueses eu creio que também refletem um pouco esse espírito empreendedor português que muitas vezes supera, digamos, encontra nas dificuldades as oportunidades. E eu creio que é algo que caracteriza o espírito empreendedor português e os laboratórios são exemplo É em mais um muitas áreas agente disso. dessa forma de atuar e de cultura nacional, digamos assim. Sim, eu julgo que é no fundo aproveitar, eu diria que todos os povos e todas as culturas têm aspectos mais positivos e outros mais negativos, mas que no caso português e no que diz respeito digamos, à capacidade de inovar e de criar no seu conceito mais estrito, eu creio que tem demonstrado através de pequenas empresas que muitas vezes atuam em pequenos nichos. E os laboratórios também têm, de alguma forma, perseguido esses propósitos e eu creio com sucesso em muitos casos. Eu julgo que isso é importante e é um forte contributo para a economia nacional, o que os laboratórios têm feito. Os laboratórios poderão ser parceiros e até mesmo impulsionadores da recuperação económica dos países, Hum, nomeadamente face à situação atual, neste momento em que vivemos, de pandemia da Covid-19. Hum, Como é que realmente isso pode ser possível e em que ponto é que em Portugal nós estamos? São verdadeiramente parceiros, já são impulsionadores da recuperação económica nacional? Têm-no sido, poderão ser mais ainda? Bom, neste contexto, eu acho que os laboratórios demonstraram, em particular na pandemia, como foi referido, a sua capacidade para dar resposta a desafios novos, contribuindo, no fundo, para um desígnio coletivo e bastante elevado de sobrevivência da humanidade. No fundo, é o que estamos a tentar Claro. criar. Neste contexto, eu lembraria que os laboratórios estiveram envolvidos na validação, no ensaio, na qualificação e certificação de equipamentos médicos, de máscaras, desinfetantes, de outros produtos com aplicação no novo contexto. Mas também em serviços novos e processos, portanto, de alguma forma houve e tem havido um forte contributo dos laboratórios também nesta luta que temos tido contra esta pandemia. E eu acho que, de alguma forma, isso demonstra que, independentemente das circunstâncias, os ensaios, a inspeção e a certificação são um elemento-chave para o mercado global nas suas diferentes vertentes, seja no momento de crise, seja no momento de expansão económica, tem que se contar com as competências e com a capacidade do setor TIC para dar resposta a essas exigências e cada vez mais o cidadão comum espera que alguém assegure a confiança e a segurança de produtos, serviços, materiais, etc. E, portanto, esse papel eu penso que é muito importante e se digamos, algum aspecto particular, eu creio que foi demonstrado com a pandemia é que os laboratórios, e em particular eu destacaria pela sua importância os laboratórios acreditados, têm um papel determinante em
apoiar o desenvolvimento e as capacidades da indústria e dos outros setores da atividade económica. Portanto, creio que não só em face da situação, digamos, de crise, os laboratórios deram a sua resposta, como a recuperação económica necessitará também da participação dos laboratórios como parte ativa e, portanto, julgo que isso é inquestionável. E a questão de serem laboratórios acreditados ou não faz a sua diferença também. Eu penso que sim, eu também nunca poderia dizer o contrário. Claro que representa É os presidente laboratórios da Associação de acreditados, Laboratórios não é? Acreditados. Mas, independentemente disso, não, digamos, quando nós defendemos os valores da qualidade, temos que a defender intransigentemente em qualquer circunstância. E, portanto, os laboratórios acreditados, no fundo, representam a percepção que se transmite da importância da qualidade naquilo que é a vida cotidiana. E, portanto, a diferença da acreditação, na minha perspectiva, é que é uma perspectiva muito pessoal, a acreditação é um elemento que define e determina, digamos, uma marca que tem que ser confiável e, portanto, quando nós sabemos que um ensaio cumpre os requisitos da acreditação, sabemos que ele cumpre os requisitos de uma determinada norma que é comparável com equipamentos, com produtos que são produzidos noutros contextos, que são sujeitos, digamos, no fundo, a uma observância de princípios estritos da sua produção, dos recursos humanos, da competência técnica, tudo isso. E, portanto, a acreditação em si própria, para mim, é um valor que demonstra a qualidade e, portanto, digamos, a diferenciação é essa. Nós podemos sempre fazer as coisas de diferentes formas e nem sempre não fazer bem é a melhor opção, nem sequer a mais barata, como se sabe. Portanto, eu creio que a acreditação, no fundo, é a expressão de um princípio que valoriza a qualidade. No essencial, eu resumiria nesta frase. Mas, Dr. Álvaro Ribeiro, crê que os portugueses reconhecem a acreditação como uma mais-valia? Conseguem já valorizar essa distinção de quem é e quem não é acreditado? Acha que a comunicação até hoje, por parte das entidades destas áreas, nomeadamente da acreditação e também da Associação de Laboratórios Acreditados, como é a RLAC, tem sido suficiente para que realmente os portugueses consigam valorizar porque destrinçam o que é e o que não é e as mais-valias do ser ou não acreditado? Eu penso que, digamos, encararia uma resposta em duas vertentes. A primeira, que há, digamos, um crescimento na valorização desses princípios e que grande parte das entidades que estão, de alguma forma, ligadas à acreditação, digamos, das diferentes partes interessadas, têm procurado promover cada vez mais, portanto, dar essa visibilidade e transmitir essa perspectiva. Se me perguntar se eu acho que estamos numa situação em que isso chega aos consumidores, aos cidadãos de forma inequívoca, acho que não. Acho que há um grande caminho ainda a percorrer. Digamos, há aspectos culturais e outros que é preciso vencer e é preciso um empenho que não é exclusivamente restrito ao caso português, eu penso que é internacional. Há cada vez mais uma procura de promover esta ideia que eu transmiti, mas não seria verdadeiro se dissesse que achava que isso hoje em dia é um valor inquestionável para o cidadão comum. Agora, também é certo que estes aspectos culturais se desenvolvem, se promovem e acabam por ter um impacto que, com o tempo, a cultura acaba por assimilar, como muitas outras coisas que ao longo dos anos
se calhar as pessoas não estariam sensíveis, como aspectos como a marcação CE, a origem dos produtos, etc. Tudo isso, se calhar, há 40 ou 50 anos era quase irrelevante e hoje muitos consumidores já são perfeitamente esclarecidos para perceber o que estão a comprar, quais são as condições, quais são as características, qual é a sua origem. E, portanto, isto é um processo que leva o seu tempo, mas que eu creio que está a evoluir no sentido positivo. Agora, há muito trabalho a fazer e é necessário, digamos, que isto se reflita na própria cultura das pessoas, mas eu acredito que isso acaba por fazer parte daquilo que hoje é considerado quase, digamos, uma referência e que se calhar há 30 ou 40 anos não se falava, que aspectos como a reciclagem, como, digamos, há tantos exemplos Certo. de algo que não era, digamos, valorizado e que hoje cada vez mais tem um impacto económico muito, muito grande, não é? E Portanto, perceber a interligação que terá com a própria garantia da qualidade de vida. sim, no fundo, perceber que estes elementos da qualidade em si própria são fundamentais, desde logo para aspectos que as pessoas valorizam, como a segurança, como a qualidade de vida, como a confiança, etc. Portanto, no fundo, esta associação entre a acreditação e a qualidade como elementos-chave para que os produtos, os serviços, os processos, etc., sejam reconhecidos como algo que tem em si próprio um valor. E isso muitas vezes ainda há uma relação custo-benefício que não é percebida, não é? Há uma avaliação muitas vezes de produtos em função do preço, em detrimento da qualidade. E isso é algo que tem vindo a ser, eu diria, melhorado, mas que está ainda longe de ser transversal. A nossa entrevista está quase a chegar ao fim, mas eu não queria deixar de lhe perguntar. O Dr. Álvaro Ribeiro assumiu a administração da Relacre em 2012. Nestes quase 10 anos como presidente, o que é que releva de mais positivo e o que gostaria de ter feito ou de ter feito acontecer e que não aconteceu ainda? Bom, digamos, também é uma pergunta difícil no sentido em que estamos a avaliar-nos a nós próprios e, portanto, temos uma perspectiva que pode não ser a que as outras pessoas têm, mas Mas correndo o alguns risco de... objetivos terá, digamos, não é? Sim, sim. E poderá falar sobre eles. Correndo o risco de, digamos, de fazer uma apreciação em causa própria, eu creio que o considero mais positivo da ação do Conselho de Administração que tomou posse há 10 anos, tem sido a orientação da ação da Relacre para o contexto associativo. Desde logo, esse aspecto, para mim, é um dos mais importantes que a Relacre deve e tem que ter. Também acho que se conseguiu ter uma forte representação internacional, que facilita, no fundo, tem uma perspectiva facilitadora daquilo que é a competitividade dos laboratórios, e também espero que tenhamos contribuído para a modernização do modelo de atuação da Relacre, designadamente integrando novas áreas de atuação. Eu diria o que falta fazer, na nossa perspectiva, agora do Conselho de Administração, é estabelecer um modelo de estrutura da Relacre que tenha a flexibilidade necessária para responder aos crescentes desafios da dinâmica que caracteriza o mundo atual e que eu penso que a Relacre está a construir. E creio que quando concluirmos este processo, eu acredito que a Relacre estará verdadeiramente preparada para enfrentar o futuro com o sucesso que, na minha opinião, tem feito nestas 3 décadas que estamos a completar. No fundo, e esperamos terminar neste ciclo esse projeto, conseguindo transformar também o modelo estrutural e orgânico da Relacre, que lhe permita ter a flexibilidade e a capacidade de adaptação que
que nós acreditamos que o futuro vai exigir. E, portanto, esse eu diria que é o último e grande desafio deste ciclo de governação, se podemos chamar assim. Sim, era isso que eu ia dizer. Portanto, uma nova governação, digamos assim, de perspectiva de futuro. Exatamente. Doutor Álvaro Ribeiro, muito obrigada. Resta-me realmente agradecer-lhe e desejar votos de sucesso para a Relacre. Muito obrigada. Eu agradeço também, foi um prazer. Muito obrigada.